Provérbios, capítulo 15, eu vou ler com vocês o versículo de número 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito ou sucesso. Vou repetir. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há sucesso. Sente-se, por favor, com a sua Bíblia aberta. Quero agradecer a Deus por essa noite, porque hoje, para mim, é uma noite especial, simplesmente porque essa é a noite que Deus escolheu para fazer algo que ainda não fez. É muito importante que todos que estão presentes saibam que Deus não trabalha com linha de produção. Cada ser humano é diferente do outro. Cada ser humano tem um jeito de ser. Se você olhar para a digital, bilhões de seres humanos com a digital diferente. O DNA, que traz a origem dos pais, não é suficiente para mudar e dizer: o meu filho faz como eu. Pode parecer nos olhos, pode parecer no rosto, mas há um comportamento diferente em cada ser humano. Até os gêmeos idênticos não pensam e não agem igual. E aqui eu te trago uma palavra de Deus. Não fique preocupado se alguém é diferente de você. Todos nós somos diferentes. E Deus nos ama à nossa maneira. E Ele te fez desse jeito, para você ser bênção na vida de alguém. Eu quero que cada pessoa que está aqui presente saiba disso. Você é bênção na vida de outras pessoas. Nós fomos chamados para abençoar. Eu tenho uma mensagem que eu preguei e gravei num DVD, que eu gostei demais daquela mensagem e não consegui pregar mais. Eu falo sobre o tema que nós somos distribuidores de lenço e não de lágrimas. Porque, antigamente, os cavalheiros sempre tinham lenço limpo para dar para a dama quando ela tinha aquele momento de emoção. E eu comecei a perceber que nessa agitação da vida moderna, nós estamos perdendo aquilo que eu chamo de cavalheirismo, de educação do homem com a mulher, da criança com o adulto, do adolescente com os adultos. Estamos vivendo numa sociedade sem respeito e, principalmente, uma sociedade em crise. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é tanta gente chorando, amargo, com dificuldade. Já inventaram de tudo para fazer o homem feliz. E agora eles estão voltando. Como assim, pastor? Estão começando a plantar a horta nos apartamentos. Estão começando a sair das praias para ir na chácara, no sítio, ouvir os pássaros cantar. Os aplicativos de celular agora têm som do mato, som da floresta, porque no fundo, lá no íntimo, toda essa tecnologia não vai substituir a presença de alguém. E isso está levando as pessoas a entrar em parafuso consigo mesmo. Eu trabalhei a semana passada com um suicídio de uma menina de 15 anos. Ela não quis mais continuar vivendo. Agora, o que mais me assustou foi uma missionária da Assembleia de Deus que pendurou-se numa ponte no Rio de Janeiro e todos juntaram pedindo ajuda, tentando, e ela se jogou de lá de cima e deu cabo da sua vida. Eu tenho muitos anos de fé e nunca imaginei que alguém que levasse o Evangelho entrasse numa crise depressiva tão grande que desse cabo da sua própria vida. Isso está preocupando, porque nós não estamos encontrando soluções, apesar de você abrir o Google e o Google ter resposta para tudo, apesar dos nossos filhos, aos 12, 13, 14 anos, já entender mais de sexualidade do que um adulto, apesar dos meninos conhecerem tanta coisa, mas eles estão perdidos. Por quê? Porque a sociedade está entrando numa distância um do outro. Estamos tentando esconder os nossos problemas. Se você pegar o perfil de 90 ou mais das pessoas, eles postam festas, postam fotos alegres,
Eu até recebi esses dias uma mensagem que o melhor sorriso é aquele que você dá sem estar pousando para a foto. Porque é muito fácil, quando chega na hora de tirar a foto, dar um sorriso, mas há uma amargura por dentro. E nós temos vergonha de ser triste. Temos vergonha de não estar legal. Temos vergonha de não contar o que estamos sentindo. E então, está nascendo esse grupo de WhatsApp, grupos no Instagram, grupos em muitos outros meios, trazendo pessoas que se dizem conselheiras, que se dizem pessoas capazes para nos ensinar. Há uma explosão do coach, uma explosão de pessoas que são treinadoras de pessoas. E cada um treina alguma coisa. Coach da alma, coach empresarial, coach de mulheres, coach de sentimentos, e no fundo você está procurando aonde não tem. Por quê? Porque conselho não é opinião, não é palpite. Conselho é direção, é orientação segura. Conselho só dá quem tem. E você precisa entender que, vez ou outra, o mais intelectual, o mais capaz, vai ter que descer do pedestal e ir lá embaixo e pedir um conselho, porque do contrário nós vamos se arrebentar. Há muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas capazes, há muitas pessoas experientes, com 30 anos, 50, 70, 90, mas sem conselho, sem uma orientação na hora que você precisa, você pode destruir os projetos que Deus tem para você e os projetos que você tem. Eu abro as Escrituras nessa noite para tentar te colocar diante de uma situação. Qual é a situação? Você e eu precisamos tomar consciência que, vez ou outra, vamos precisar de um conselho, de alguém que nos dê uma orientação, de perguntar para alguém: e agora, o que eu faço? Mas não é só ouvir o conselho, é também obedecer. Porque ouvir não é tão difícil. O difícil é quando o conselho vem contra o que a gente quer. Ah, quantas pessoas entram no meu gabinete dizendo: pastor, eu preciso tomar uma decisão, e chorando, e bravo, e com raiva, e na hora de pedir o conselho, há uma humildade muito grande, mas na hora que você dá o conselho que vai contra o que a pessoa quer, ele fecha a cara, fecha o rosto, o semblante, e já não quer mais ouvir. Eu quero que hoje você entenda o que Salomão tenta explicar pela direção do Espírito como palavra de Deus. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há sucesso. Minha pergunta nessa noite: você tem pessoas para te dar conselho? Pessoas que você acredita que você pode perguntar e o que ele falar você vai aceitar? Porque é muito fácil a gente achar que sabe tudo, que entendemos, mas a Bíblia diz que Deus humilha o exaltado e que Deus exalta o humilde. Se você tiver humildade para ouvir, Deus vai preparar pessoas para te dar um conselho para você tomar a decisão sábia. Essa noite eu quero que você tome uma decisão de ouvir a palavra sem reservas. Eu quero que você diga: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, porque a palavra de Deus vai vir ao seu encontro e Deus vai trabalhar na sua alma, nas suas emoções, para você sair daqui dizendo: Deus falou comigo, eu ouvi a voz, eu entendi o que Deus falou, porque isso pode mudar a sua história. Aleluia! Eu estou sentindo claramente a unção de Deus nas minhas palavras, porque é verdade, quando você fala com autoridade espiritual, isso toca as pessoas, porque falar todo mundo fala. Muita gente tem tanta capacidade de oratória que você ouve e até admira, mas não sente nada. Eu vou repetir: tem pessoas que têm tanta capacidade na oratória que você até ouve, admira, mas não sente nada. Mas tem pessoas simples, que mal conseguem conjugar o verbo, mas quando fala, as suas palavras são carregadas de autoridade. E é isso que faz a diferença. Quando a palavra vem de Deus, o Espírito testifica no seu coração. E Deus lhe trouxe aqui hoje. Aleluia. Há pessoas que estão nesta reunião que precisam abrir o seu coração. A palavra veio, hein?
Eita coisa boa! Há pessoas que estão aqui que precisam abrir o seu coração. Como é que é isso, pastor? Eu quero que você abra o semblante, bota um sorriso na cara e diga: fala a Deus que eu vou ouvir a sua voz. Porque se você não abrir, Deus não vai falar. O Senhor está querendo falar no particular com alguém. Deus, como é gostoso sentir o que eu estou sentindo aqui. Como é gostoso perceber que o Espírito Santo está fazendo uso das minhas palavras para falar ao coração de alguém. Se você hoje ouvir a palavra que é te dada, isso vai mudar a sua maneira de viver. Quem puder levantar a mão direita em sinal de rendição, em sinal de adoração, levanta a mão direita, abra a boca grande e diga: fala, Deus. Oh, aleluia. Rafael Dias, como é gostoso ouvir a voz de Deus. Como é gostoso escutar o conselho de Deus. Como é bom quando Deus levanta alguém para nos dar uma palavra, e essa palavra tira o peso do nosso coração. Você está precisando de um conselho, e Deus tem conselho para você. Se você quiser aprender, eu quero que você escreva ou guarde no seu coração a primeira coisa que você tem que entender sobre o conselho. O conselho tem valor, sem dúvida, mas a primeira coisa que você tem que guardar aqui dentro: conselho tem que ter neutralidade. Pessoa que não está envolvida no seu problema. Porque muitas vezes o conselho que você pede a alguém que já quer que você faça o que ele quer, o conselho não é puro. O conselho tem que ser de alguém que não esteja envolvido com a sua causa. Você vai pedir um conselho para sua mãe, que está achando que você está sofrendo dentro do casamento, que está achando que seu marido podia ser melhor, que está achando que você fez errado. Antes de você casar, ela já estava dizendo para não casar. Aí você tem um problema no casamento. Aí você vai fazer o quê? Vou pedir um conselho para a mamãe. Qual o conselho que a mamãe vai dar? Ela pode ter sabedoria, ela pode ter maturidade, mas ela está influenciada pela situação. Conselho tem que ter neutralidade. Você não pode buscar o conselho de quem está envolvido na causa, de quem está envolvido no problema, porque não é só as pessoas que convivem com você que tem conselho. Tem muita pessoa séria que pode te ajudar. O que Deus está dizendo a você hoje aqui Ele tem uma palavra de orientação, Ele tem uma palavra de direção para a tua vida. Deus vai abrir a porta e vai usar alguém para te trazer uma palavra, e esta palavra vai te trazer direção. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Eu sinto a autoridade de Deus quando eu falo. Eu quero que você acredite no que eu vou te dizer. Deus tem direção para a tua vida. Deus tem a palavra certa que você precisa ouvir. Se você hoje entender o que Deus quer falar, isso vai mudar a sua história. Meus irmãos, eu poderia encerrar agora, fechar a Bíblia e você ir para casa. Só esta palavra que eu dei tem um peso que, se eu tivesse cobrando aqui inscrição para o seminário, já valeu o ingresso. Qual, pastor? Conselho tem que ter neutralidade. Conselho não pode ser de quem quer te levar para algum lugar. Não é para aquele que está querendo te influenciar. Por isso, peça sabedoria a Deus. Diga: Deus, eu preciso de conselho. E Deus vai preparar pessoas maduras, que, aleluia, que vai te ajudar. Meu Deus do céu, eu quero segurar o fogo aqui, mas está difícil, irmão. Eu estou sentindo queimar o meu coração com palavras boas. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Se você quer ouvir a voz de Deus, feche os seus olhos, abre essa boca grande e diga: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Xarabacando iamas, xarabacando iamas, surabacando iamas. Aleluia. Seguindo com a linha de raciocínio, eu quero te ensinar o segundo ponto do conselho. O primeiro conselho você aprendeu, tem que ter neutralidade. O segundo, tem que ter capacitação. Diga comigo: capacitação.
Pedir conselho para quem não sabe o que está falando, irmão, é jogar dinheiro fora, é jogar casamento fora, é estragar a família. Pedir conselho para quem não conhece do assunto é simplesmente te levar para o lugar errado. Como é que alguém vai te ensinar se você deve entrar aqui ou ali se ele não é advogado? Você tem que procurar alguém que é formado, que é capaz. Não adianta ele ser bem intencionado, não adianta ele ser pastor, não adianta ele ser cheio do Espírito Santo, que o conselho que você precisa é jurídico, não é espiritual. E tem muita gente dando palpite naquilo que ele não entende. Palpite não é conselho, palpite não é orientação, palpite não é direção. E o que você precisa é direção, e Deus está falando contigo. Busque alguém que tem capacidade para te dar conselho. Fecha os olhos, porque Deus vai ministrar o coração de alguém. Tem pessoas que não é crente, mas tem conselho para te dar. Tem pessoas que não servem ao seu Deus, mas tem conselho para te dar. Pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é palavra de Deus para a tua vida. Deus pode usar pessoas que muitas vezes não conhecem o teu Deus, mas serão instrumentos de Deus para te dar direção. Por isso, ouça a palavra: conselho tem que ser de pessoas que têm capacidade para fazê-los. Existem profissionais capazes. O Brasil está trabalhando contra o automedicamento, porque farmacêutico quer ensinar que remédio você toma. Foi proibido medir pressão em farmácia. Foi proibido dar injeção em farmácia. Sabe por quê? Porque os donos de farmácia não eram nem farmacêuticos por formação, se tornaram pequenos doutores nos bairros, nas vilas, nas pequenas cidades. Então você chega no balcão da farmácia e diz: doutor, eu estou doutor, seu Zé, seu Joaquim, seu Pedro. O senhor mesmo tinha um farmacêutico que era muito bom para dar conselho. Como é que ele chamava? Arlindo. Seu Arlindo, a mamãe, não precisava nem levar o paciente, né? A mamãe está assim com a dor, e o seu Arlindo dizia: olha, se tomar isso, se tomar aquilo, vai fazer bem. Quantas vidas se perderam no balcão da farmácia, porque o teu dono da farmácia se meteu a ensinar o que ele não sabe. Pastor, mas o que eu estou sentindo é muito complicado. Me dói aqui, me dói ali. Ora a Deus e diz: Deus, prepara um profissional para que possa me dar um conselho certo. E de repente você vai entrar no lugar, e o médico vai ser instrumento de Deus, e vai te dizer: meu filho, vá para lá, vá para cá, e isso vai mudar a tua vida. Não adianta você procurar um médico se o seu problema é emocional. Você está sentindo um desespero na alma. Não é dor na cabeça, não é dor na perna, não é dor na coluna, é dentro de você que é uma angústia. Mas Deus tem alguém capaz para te dar uma orientação e direcionar você para arrancar essa angústia. Eu me lembro de um dos fatos que marcou a história de uma das maiores profissionais americanas, que quando criança, que ainda não tinha o diagnóstico dessa, que é considerado um distúrbio, não sei o que é AA, que a criança pula, fala, não presta atenção, como é que chama? Eu não sei o nome dessa Não é autismo. A criança tem DNA, déficit de atenção, e tem uma sigla que dá nesse trem aí, que é... TNH. Quase que eu acertei. É esse trem. É um déficit de atenção que hoje se trata, mas eu estou falando de 50 anos atrás, ninguém conhecia essa enfermidade. Sabe o que aconteceu? A mãe procurou, a professora procurou a mãe 1, 2, 3, 4 vezes, até que a professora chamou a mãe e disse: olha, sua filha, sua pequena menina, ela tem alguma deficiência. Procure uma escola especial para ela estudar. Procure um lugar onde tenha pessoas deficientes, para que ela possa ser melhor acompanhada. Porque aqui entre nós, ela não vai aprender nada. Enquanto os alunos estão estudando, ela está olhando para a janela. Enquanto os alunos estão fazendo prova, ela está amassando papel. Ela não consegue prestar atenção, ela tem uma deficiência que não tem como ajudar. E a mãe, de maneira sábia, em vez de ouvir o conselho da professora,
porque a professora não entende de medicina, a professora não entende de psiquiatria, a professora não é psicóloga. Mamãe disse: não, eu vou procurar um profissional. Foi no médico, e o médico na época não tinha diagnóstico para tal coisa. O que ele fez? Ele disse: eu vou te aconselhar. Olha aí o conselho, eu vou te dar o nome de um psicólogo. É um dos grandes psicólogos que vai realmente saber o que essa criança tem. Porque se ela não sente dor, se ela não tem nenhum problema que nós podemos diagnosticar, ela pode ter um problema emocional. E quando ela entra com a criança, o psicólogo diz: deixa ela aqui do lado, brincando, para a senhora me explicar o que tem. Porque o psicólogo é diferente, irmãos. Ele não quer chocar a criança. Ele não quer que seja tratado ali, porque ele entende de emoções. E a mãe começa a contar tudo isso que eu contei para vocês. E de repente começou a tocar aquelas músicas que tocam em consultório. E a menininha começou como se acompanhasse a onda da música. E o psicólogo ouvindo a mãe e olhando. Olhando aquela situação, daqui a pouco ele parou e disse: mamãe, vem cá. Sua filha faz alguma aula de música? Sua filha tem algum tratamento com música? Não, por quê? Ela tem algo que lhe mexe nas emoções e parece que é musical. Dá uma olhada. Para psicólogo, para a mãe, e vê que a criança está envolvida na música. E aquele cara diz: o que a tua filha precisa é entrar numa escola de música. Ela continua na escola normal, mas põe ela para dançar, põe ela para aprender um instrumento, e ela vai se completar. E a mãe então fez assim. E aquela criança, quando entrava na aula de música, quando entrava na aula que ela tanto amava, ela crescia, se tornou forte ali. Se tornou uma das maiores daquele país na sua arte. Terminou a escola, terminou os cursos. E eu pensei: meu Deus, um conselho de uma professora que não era capaz para dar conselho. Poderia ter levado aquela criança a estar numa escola de crianças autistas, de crianças com síndrome de Down, ou sei lá o quê. Mas a mãe sábia entendeu que quem dá conselho tem que ter capacidade para tal. E talvez o que Deus está falando contigo aqui é mais alto do que você imagina. Você recebeu o conselho de quem não tinha neutralidade. Você recebeu o conselho de quem não tinha capacidade para te aconselhar. Mas hoje eu abro as Escrituras para te trazer a revelação de Deus, que Deus tem alguém capaz, condições reais para te dar uma orientação que você precisa. Aleluia. Se você entender o que eu estou pregando aqui, isso vai mudar a tua vida. Aleluia. Xarabacando e amassura, mas quando a palavra alcança o coração de alguém, o Espírito testifica, é muito gostoso. Pega a Bíblia comigo, abra ela, Provérbios, eu quero ler com vocês. Provérbios capítulo 4. Talvez isso para mim seja uma das grandes orientações de quem quer dar conselho. Capítulo 4, versículo 20. Diz o texto: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus conselhos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem o acha e saúde para o seu corpo. Aleluia. Conselho não pode mudar só comportamento. Diga comigo: conselho não pode mudar só comportamento. Se o conselho só mudar comportamento e não mudar o coração, o problema vai ficar lá dentro. Não é proibição, conselho é direção. Conselho não é proibir, não faça, não faça, não faça, não faça. Conselho é abrir o entendimento e colocar a verdade para que ela caia dentro do coração. Porque se a palavra não alcançar as emoções de quem ouve o conselho, por um momento ele vai segurar, mas lá na frente ele vai errar de novo. Por isso eu quero que você leve para casa esta palavra. Deus vai preparar alguém para dar o conselho correto para o meu filho, para dar o conselho certo para minha esposa, para dar o conselho certo para o meu marido. E quando Deus usar alguém, o conselho vai entrar, vai passar pelos olhos, pelos ouvidos e vai descer no coração. Porque quando o conselho chega no coração, aí existe não só mudança de atitude, mas mudança de pensamento. Eu quero que você pergunte para um crente: você está entendendo? Porque o grande erro do brasileiro é não entender e dizer sim, senhor.
O grande erro do brasileiro é não entender e dizer sim, senhora. O grande erro é a gente pedir uma informação e a pessoa, não, você vai, segue reto aqui e tal. Você, Você não entendeu nada, mas você balança a cabeça e concorda para sair de perto. Nós temos vergonha de perguntar como, não entendi, me explica de novo. Sabe o que acontece conosco? Nós temos a mania de querer fazer as coisas sem entender. E se você não entender, o conselho não vai valer nada. Não adianta você voltar para casa e dizendo, não vou fazer mais. Por quê? Não sei. O pastor disse que não pode. O doutor disse que não pode. Mas não pode por quê? Não sei. Mas isso é mudança de comportamento. Mas você tem que mudar por dentro. Porque a mudança verdadeira vem de dentro para fora e não é de fora para dentro. É isso que Jesus quer dizer. Vinde a mim os que estáis cansados, e depois eu resolvo o problema. É aqui dentro que tem que mudar. Aleluia. Eu quero que você acredite. Se você não entendeu o porquê, você está sofrendo mesmo tendo a atitude correta. Você está suportando o casamento, mas não é feliz. Você está suportando o problema, mas você não tem paz. Porque você está fazendo o que tem que ser feito, mas não entendeu o porquê. O conselho, ele tem que alcançar o seu coração. Procure alguém que possa te dar um conselho. Alguém que tenha neutralidade. Alguém que tenha capacidade. E alguém que alcance o teu coração. Sai daquele médico, vai em outro, vai em outro. Sai daquele advogado e procure outro. Eu vou ter que dizer isso. Mas procure um pastor que você possa entender o que ele está falando. Procure um homem que você crê que Deus está falando na boca dele. E diga, Deus, fala comigo. Aleluia, porque Deus tem um conselho que vai ajudar você a criar os seus filhos, que vai ajudar você a vencer você mesmo. Porque se alguém te der um conselho com sabedoria dos céus, isso vai cair no seu coração. E se cair no seu coração, vai mudar o seu comportamento. Aleluia. Oh, meus irmãos, se vocês entendessem o poder desta palavra, isso é como uma dinamite que está caindo dentro de alguém, vai explodir você por dentro. E você está dizendo, é verdade, eu preciso. Porque a Bíblia hoje veio ao meu encontro e Deus falou muito claro comigo. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com muitos conselheiros há sucesso. Eu quero que você olhe para alguém e com muito temor diga para ele, Deus tem conselho para você. E aqui eu vou entrar no quarto tópico. É muito importante você entender isso. Conselhos, ele tem que estar sendo guiado por Deus, tem que vir do céu. Diga comigo, vem do céu. Pastor, mas o senhor não disse que Deus pode usar quem não é crente? Disse. Você não disse que Deus pode usar quem não conhece a Deus? Disse. Mas você não sabe que Deus usa quem não sabe que Deus está usando? Ou você acha que a jumenta sabia o que estava acontecendo? Tem muita jumenta que Deus está usando e não sabe que é Deus que está usando. Ou você pensa que aquelas aves de rapina sabia que Deus estava cuidando do profeta? Quando Deus quer usar, Deus usa quem você não imagina, mas você sabe que veio do céu. Você olha e diga, meu pai, é do céu esse negócio. Eu estou me lembrando de uma palavra que eu disse aqui, que aconteceu, depois eu vou dizer para os senhores, lá na sede do Belém, quando um dos obreiros ali disse que não assumiria uma congregação, nem se um anjo puxasse ele, que ele não aceitava, que ele não concordava, e quando ele foi passando a rua, o mendigo gritou ali na padaria belga, gritou assim, por que duvidas quando falo contigo? Ele disse que arrepiou de cima embaixo, e Deus usou um morador de rua para ser profeta na vida daquele homem. Ele começou a chorar e disse, é Deus que está falando. O conselho tem que vir do céu, aleluia. Tem profeta que Deus vai levantar e vai trazer uma palavra do céu para a tua vida, e você vai dizer, foi Deus, eu sei que foi Deus que falou, porque Deus ainda fala e traz conselhos. Levante a mão assim lá em cima e diga, Deus, eu quero ouvir a voz que vem do céu. Diga, eu quero ouvir a voz que venha do céu, aleluia. Que Deus possa usar alguém para te trazer um conselho, mas que venha do céu. Como é que eu sei que é do céu, pastor? Porque quando é do céu, ele mexe com a alma. Quando o conselho é do céu, mexe lá no íntimo.
A pessoa vai embora e você diz: foi Deus. Fecha os olhos, por favor. Oriabacando iabás. Oriabacando iabás. Oricando rimiando rabaçu iabás. Oh, o céu vai se abrir. E Deus vai trazer visão, Deus vai trazer sonhos. Deus vai usar alguém, a palavra vai vir ao teu encontro, mas Deus vai dar direção segura, para que você tome a decisão certa. Se você quiser, o Senhor virá ao teu encontro. Eu termino dizendo, tem crente aqui que entendeu a mensagem. Eu termino dizendo, para receber conselho, você tem que querer e tem que buscar. Diga comigo: querer e buscar. Você tem que entender que você precisa de conselho. Eu acho que tudo que eu falei aqui já deu para te mostrar que você precisa querer. Conselho não é palpite. Conselho não é opinião. Conselho é direção. Desliga a internet. Fica online, offline. Desliga o celular. Dobra os seus joelhos. Diga: eu preciso de um conselho. Pare para meditar por um minuto. Olhe para dentro de você. E diga: Deus, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma orientação, Senhor. E quando você sentir que Deus está te ouvindo, eu quero que você lembre de Mateus 7,7. Batei, batei. Pedi, pedi. Eu quero que você grite: Deus, eu preciso de um conselho. Eu quero que você busque que Deus venha te dar esse conselho. O grande rei Davi é um homem que eu admiro a sua carreira, porque ele sempre consultava o Senhor. Dizia: fala comigo, Senhor. Eu me lembro quando aquela mulher chega com ele, com víveres, e diz: não olhe para Nabal, meu marido. Por favor, nós somos crianças, mulheres. E ele ouve aquilo e diz: Deus poupou a vida de todos, por isso que você fez. Aleluia. Porém, Jesus fala da parábola do filho pródigo. O filho pródigo diz para o pai: dá a minha parte. Dá a parte da minha herança que eu vou embora. Aquele menino não quer ouvir ninguém. Ele não quer saber se ele está certo ou se ele está errado. Ele tem consciência que se ele pegar a herança dele, ele vai seguir a vida. Você quer ser como Davi? Ou quer ser como aquele filho pródigo da parábola? Talvez você ache que sabe o que está fazendo. Talvez você pense que está tomando a decisão certa. Mas o Senhor Deus está te dizendo hoje que os projetos fracassam quando não há conselhos. Talvez todos os seus planos vão ficar aqui hoje. Talvez a mudança vai acabar hoje. Talvez hoje o Espírito Santo venha ao teu encontro para dizer: calma, espera um pouco mais. Eu quero que você grite o mais alto que você puder, aonde você estiver: Deus, eu preciso de um conselho. Eu quero um conselho. E você vai ver Deus levantar pessoas capacitadas, pessoas que são neutras, que Deus vai usar poderosamente para te orientar. Sentado como você está, eu quero te dizer: há 3 condições para que você não entenda o conselho. Primeiro, quem está magoado
não consegue entender o conselho. Porque é uma mágoa dentro da tua alma. Se livre da mágoa. Vença a tua natureza. Abra mão dos teus direitos. Você pode estar certo, mas se você quer conselho que vem do céu, tire a mágoa do teu coração. Porque do contrário, o conselho não te alcançará. A palavra não chegará ao teu coração. O Senhor te trouxe hoje aqui, porque Ele tem palavra de conselho para você. Mas se você não jogar fora a mágoa, Deus não tem como falar contigo. Segundo, quem está com raiva não ouve conselho. Não adianta pegar alguém gritando, dando chute, xingando. Vem cá, meu filho me ouve. Não, larga. É melhor dar uma injeção de sossega-leão, amarrar. Deixa esfriar. Porque quem está com raiva não ouve conselho. Olha para o seu irmão e pergunta, está com raiva? Não há conselho que entrará no teu coração se você estiver com raiva, com ódio, com vontade de matar. Pastor, aí ficou difícil, pastor. Parecia que era mais fácil. Mas você não queria um conselho? Eu estou dando. Você não está todo o tempo ouvindo a palavra e dizendo, fala Deus, ó Deus falando. Tire a raiva. Eu vou dizer uma terceira coisa que impede o conselho chegar a você. Quando você está decepcionado, ou com os homens, ou com Deus. Não importa quem errou. Não importa quem prometeu e não cumpriu. Não importa se você não está entendendo porque Deus não entrou com providência. Mas eu quero que você volte a crer. E volte a se colocar na condição de servo. E volte a dizer, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Porque quando você se colocar na posição de servo, Ele será Senhor. O Senhor te trouxe aqui para te trazer uma palavra de conselho. E não há projeto de sucesso se você não ouvir o conselho. Se eu estiver decepcionado,